Muito bom dia! Eu saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia de buscarmos a Deus, dia de adorarmos a Deus, de conhecer da sua palavra. Por isso eu já te convido, você, jovenzinho e jovenzinha, pegue a sua Bíblia, sente com seus pais e vamos estudar o texto. Chegamos na última parte do nosso estudo, mas vocês rejeitaram o vosso Deus. Esta é a parte final do nosso trabalho. É aqui que nós teremos também as aplicações e o condensado de tudo que foi aprendido. Eu espero que você tenha tido uma experiência magnífica na presença de Deus. E eu desejo que você continue conosco, estudando as Escrituras Sagradas. Que Deus te ilumine em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agora entramos no capítulo 10. Estamos terminando nossa aula de hoje. Vamos ler o primeiro versículo. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Meus amiguinhos, foi isso que aconteceu com Saul. Curioso que ele vai buscar 2 jumentas no pai. Está todo preocupado com elas. Acaba voltando, parando lá em determinado lugar para voltar para a terra, porque já era tarde, seu pai ficaria preocupado. Seu amigo disse: não, vamos consultar o profeta. Inclusive o texto vai nos dar um detalhe de que o povo naquela época chamavam os profetas de adivinhos. Interessante você passar os olhos no texto todo, tá? Leia o capítulo 8 a 10, depois de termos essa aula. Você vai ver quanto conteúdo tem, muito interessante. E aí, eles chegam agora e se deparam com Samuel, o profeta, o tal homem de Deus, e são recebidos como se fossem os reis. Na verdade, o rei. E de fato, era o rei escolhido por Deus. Saul era o ungido do Senhor. Nós vamos ver esse termo lá na frente. E quem vai dizer isso é Davi. Olha só, jovenzinho, deixa eu falar para você uma coisa. Essa transição para o estado monárquico, eu acho que eu já falei a respeito disso em outro momento, mas vale lembrar, monarquia, singular, mono, único, arque, de poder, de estatura elevada, o único rei, da monarquia, esse período, esse processo monárquico. Então, era necessário que acontecesse. Deus havia dito isso e já lá Moisés havia já deixado claro que aconteceria, que haveria alguém que reinaria sobre Israel. Moisés. Isso é interessante porque é o que está acontecendo, mas algo que acontece e que a gente pode entender que mesmo Deus sendo soberano, neste caso, e tendo determinado que as coisas acontecessem conforme a sua vontade, as nossas ações, elas são responsáveis, Nós temos ações responsáveis, nós agimos e as nossas ações trazem consequências. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e o povo escolheu mal. As intenções do povo não eram as melhores possíveis. Eles não estavam interessados em obter um rei que agradasse a Deus e que cuidasse do povo, mas estavam interessados em se parecerem com os povos, se parecerem com o mundo. E esse é um ponto interessante, porque agora então é o que acontece. Saul, ele é recebido, chega de supetão, este é o rei. Era um rei com muitas características bonitas e belas, forte, alto, esbelto, notável em qualquer lugar em que andasse. Era o tipo do rei que o povo gostaria de ter, mas são características externas. E é o que acontece aqui. Depois de ter sido ungido rei, Samuel diz a ele que muitas coisas ele teria que fazer até que o processo todo de escolha e de unção sobre ele fosse concluída. E isso os meus amiguinhos vão ler no correr do capítulo até o versículo 8. No verso 8 ele dirá assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal,
E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que has de fazer. E aí nós vamos entrar agora no verso 9 e diz o seguinte: sucedeu, pois, que, virando-se ele, Saul, para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Os sinais eles estão descritos aí. Meu amiguinho vai poder ver a partir do verso 2 até o verso 7, e o verso 8 que nós acabamos de ler. Então tudo isso, tudo aquilo que Samuel havia dito que aconteceria com ele, que ele teria que passar por esse processo, acontece. Mais um ponto interessante, O verso 10 diz ainda: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e agora preste atenção: o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que muitas vezes ele capacita as pessoas, Nós não devemos entender que ele não existia no Antigo Testamento. Não, ele existe, mas a sua função era capacitar alguém, explicitamente falando, a cumprir determinado desígnio. Isso acontece com os reis, e aqui aconteceu com Saul, vai acontecer com Davi. Aqui diz que verdadeiramente seu coração foi transformado. A tal ponto nós não podemos entender, porque o texto não nos descreve mais. Mas, até certo sentido aqui, Saul estava honesto, se tornando um rei, e faria o que de fato Deus requeresse dele, até certo ponto. Nós vamos ver isso mais à frente. E continuando, nós vamos então perceber que ele cumpre tudo aquilo que Samuel diz para que ele faça. Ele aguarda quando deveria aguardar. Um detalhe: as suas jumentas elas foram encontradas. Samuel já tinha dito isso para ele antes mesmo dele entrar para comer aquele banquetão, E quando ele retorna, ele está no meio dos profetas, já capacitado pelo Espírito de Deus, e ele começa a profetizar junto dos profetas. E a sua família começa a avistar ao chegar próximo da sua cidade, e começa a não entender nada. O que ele está fazendo no meio daqueles homens? E é interessante a gente pensar que a surpresa da família de ver Saul no meio de profetas, no meio de um povo religioso, é de estranheza. O que poderíamos pensar também é que a família não era tão alinhada com a religiosidade do povo, não estava muito interessada nas coisas de Deus, era muito comum isso naquela época, nós vimos isso. Bom, são só pensamentos, não é, jovenzinho? A gente pode pensar, o texto não diz isso com clareza, mas deixa entendido. Bom, verso 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali, e respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Olha só, depois de ter feito tudo que Samuel disse que faria, quando então Samuel convoca o povo, você vai ver isso lá a partir do versículo 17, lá em Mispa, o local onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Ao preparar todo mundo para receber o rei ungido, capacitado para reinar e governar, cadê ele? Olha lá, o versículo 21 diz o seguinte: tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não se podia ser encontrado. Eles não encontravam Saul. Tudo o que foi feito, todo o processo foi feito. Aquele homem bonito, forte, esbelto, havia sumido. E aí foi o verso que nós lemos. Vamos ler de novo agora com o entendimento melhorado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali, ou seja, se ele estava naquele lugar onde estava todo mundo reunido para agora clamar pelo rei e agradecer a Deus pelo rei. E olha que interessante, ele estava escondido, e o Senhor disse bem isso. O Senhor disse: está aí escondido entre as bagagens.
Saul estava amedrontado com a responsabilidade que ele estaria recebendo a partir de então. Correram, verso 23, e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante. Não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, clamando: Viva o rei! Viva o rei! Que terrível! Gritavam viva o rei, mas haviam rejeitado a Deus. Jovenzinho, nós chegamos no fim. Mas antes da gente tratar do aprendizado de hoje, vamos fazer a leitura de um trecho muito importante. Só para a gente se lembrar. Samuel, antes de apresentar, antes de apresentar Saul ao povo, ele já tendo ajuntado o povo lá em Mispa, ele relembra a escolha do povo, a má escolha do povo e as inclinações dos seus corações perversos, né? E disse assim no versículo 17 em diante, me acompanha. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Mispa é o local onde estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E ele diz no verso 18, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então o Senhor dizia isso. Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vocês rejeitaram hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Samuel está fazendo questão de mostrar ao povo, foi isso que vocês disseram. E é isso que então o Senhor está concedendo a vocês. Pois é, vamos chegar agora na hora do nosso aprendizado de hoje. Você se lembra? Eu vou botar aqui na tela, hein? 1, 2 e... o primeiro é não rejeitar a Deus. Aqui nós estamos vendo o exemplo que o povo está dando. O povo está rejeitando a Deus, rejeitando os cuidados de Deus, rejeitando tudo quanto Deus tem feito, tudo quanto Deus fez por eles. Deus deixou claro aqui o que ele fez. Ele livrou o povo da escravidão, ele conduziu o povo pelo deserto, ele entregou as terras prometidas e derrotou todos os inimigos para que o povo pudesse estar onde está hoje, ali naquele tempo, né? No tempo que nós estamos estudando agora. Tudo isso veio pela mão do Senhor. E o povo de dura serviço, de duro coração, né? De muita maledicência, ou melhor, de muita traquinagem, de coração ruim, rejeita o Senhor. Será que isso pode acontecer com a gente? Quanto Deus tem feito por você? O que Deus fez por você? Muito, né? Pois é, o nosso Senhor Jesus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. O que significa dizer tudo quanto Deus tem feito por nós, desde nossa conversão, desde o momento que nós entendemos a respeito dele. Todas as coisas que acontecem conosco são graça de Deus. Todos os livramentos que nós passamos, também é a misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. Tudo isso é porque Deus tem nos guardado e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos desejar algo sobre nossas vidas que não seja o nosso Deus. Nós não podemos depositar nossa segurança nem no dinheiro, nem nas coisas boas da vida, nem nas viagens, nem nos lugares, nos locais, nem no nosso emprego, enfim.
nem no videogame. Nós não podemos rejeitar o nosso Deus. Ele é a nossa segurança e o nosso refúgio. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Qual que era o outro segundo ponto? Ah, sim. Não procurar se parecer com o mundo. Veja bem. Sabe por que Deus te chamou? Para você ser uma nação santa, parte da nação santa. Para você ser um cidadão celeste, não um cidadão mundano. Sabe por que você foi liberto do reino das trevas? Para reinar com Cristo. Para estar debaixo do reino do nosso Senhor. Isso significa dizer que você não é parte do mundo, embora você viva no meio dele. Embora você viva no meio do povo, você é luz que ilumina e que prevalece sobre as trevas. Pelo menos é o que o nosso Senhor pede que nós façamos, que nós sejamos. E ser luz é ser notado. Ser luz é ser diferente. Ser luz é ser percebido. Porque a luz em meio às trevas, ela aparece. Já experimentou apagar a luz do seu quarto? Depois acender? Tudo se alumia. E essa deve ser a nossa presença. É o que deve causar a nossa presença no meio de um povo mau. Um povo incrédulo. Precisamos ser luz. Até mesmo para que outros possam encontrar o caminho. Então nós não devemos, em hipótese alguma, desejar parecer com o mundo. Tome cuidado com isso, jovenzinho. Tome cuidado em ver o seu amiguinho andando por um caminho ruim e querer ser como ele. Se inspire em boas pessoas. Se inspire nos caminhos que seu pai está adotando, no caminho que a sua mãe está adotando. Se não for o caminho do Senhor, jovenzinho, então busque andar no caminho do Senhor. Desperte para isso. Não vá no caminho dos amiguinhos que querem te levar para longe de Deus. Tá bom? E por fim, entender sobre o conceito de santidade. Quando o Senhor nos chama para sermos santos, como Ele é, isso significa que Ele está nos separando do mundo, para que sejamos um povo exclusivo seu. O conceito de santidade é esse. O santo não é aquilo que é posto para ser adorado, para ser requisitado, oferendado, ou ser buscado como uma espécie de outro mediador. Não! O santo também não é canonizado, nem deve ser buscado. Os santos somos todos nós que cremos em Cristo. Você que acredita em Jesus, você que foi salvo por Deus, preservado, cuidado e guardado, e que anda e obedece ao seu Deus, conforme diz as Escrituras, você é um santo. Permaneça em santidade, permaneça no caminho que Deus reservou para ti. Estes foram os aprendizados de hoje. Nós terminamos a aula, acho que avançamos até mais que o normal, mas se Deus quiser, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 11 a 15. Que Deus te dê um excelente domingo. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever aqui embaixo, viu? Os outros vídeos aparecem aqui no link aqui em cima para você acompanhar todo o nosso estudo que já vem sendo feito já há algum tempo, tá bom? Aproveite para se inscrever, curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe. A graça e a paz. Tchau!